pessoal? Hoje eu vou estar fazendo com vocês aí a base da calça feminina e eu estou deixando no link para vocês estarem podendo baixar o PowerPoint aí, ou o PDF, para vocês estarem podendo imprimir e fazer como se fosse uma apostila, tá ok? Então, sem muito segredo, vamos embora. Calça feminina, aqui eu já estou deixando o gráfico pronto. Então, o gráfico completo, o esquema, né, o desenho completo. Então, se você já tem uma facilidade em trabalhar com modelagem, é fácil. Se você não tem, você vai seguir o passo a passo aí comigo. Mas o gráfico já está pronto. Então, quem quiser já pode dar andamento, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai sempre esquadrar, né? A gente começa esquadrando pelo ponto que vai trabalhar. Então, é o ponto A, é o primeiro de tudo. Do A até o B, vai estar ali também a tabelinha de medida para vocês poderem estar cientes, né? E pegar toda essa informação. Então, do A ao B, o que é? A altura do gancho. Então, eu estou fazendo o tamanho 48, tá ok? Então, vai estar anotado lá na apostila, tamanho 48. Então, o que eu teve que fazer aqui? Nada, lá do A ao B, eu vou lá na tabela de medidas, eu pego essa informação, 28,5, então sem nenhum problema. E aí eu começo. Então, vamos lá. Primeira coisa, observação. Agora a gente vai trabalhar com medidas. Então, quando vai trabalhar com medidas, é necessário estar atento a algumas coisinhas aí. Primeiramente, toda vez que você for trabalhar com o quadril, lembre-se de acrescentar 1 centímetro de folga de vestibilidade. Tá ok? Então, ó, tá bem aí. 1 centímetro a mais no quadril para manter a peça com uma boa vestibilidade. Não é agarrada. Ela vai ficar justa no corpo. Não é agarrada. Então, quadril. Lá na tabela tem 112. O que você vai fazer? Vai colocar 1 centímetro. Pronto, 113. Isso para qualquer tamanho. Inclusive, se você for fazer o seu tamanho, vai ser a mesma situação. Você vai pegar o valor do quadril e vai colocar mais 1 centímetro. Então, o que acontece? Você tem essa observação. Toda vez que a gente for lidar com o quadril, você vai colocar 1 centímetro. Então, tinha 112, foi para 113. E aí você vai pegar, então, o valor desse quadril. Isso serve para qualquer um que estiver na tabela, inclusive para o seu tamanho. É a mesma coisa. Então, de B a C, metade do contorno do quadril mais 2 centímetros. Então, folga somente para a construção do traçado. Isso não é folga de vestibilidade mais. Isso daí é apenas para me distanciar o meu molde. Então, eu vou pegar 113, vou dividir por 2, deu 56,5. O que eu faço agora? 56,5 mais 2, 58,5. Pronto. E aí eu vou estar traçando, então, de B a C e automaticamente do A ao D também. Lembrando, né, eu coloquei aí a fotinha do esquadro, que é para vocês manterem isso daí em linha de esquadro. Tá bom? Se você começar a fazer o molde sem seguir aí o esquadro, ele vai começar a ficar torto. E aí isso pode dar problema no final do molde. Mesma coisa vai acontecer aqui. Então, do A até o E é a altura do quadril. Você vai na tabela. Você vai direto na tabela. Tá bom? Então, vamos lá. Vai dar 21,5. Do mesmo modo, de D a F, repare que é de D a F, então toma cuidado aí que às vezes acontecem umas pegadinhas. Também é o mesmo valor, a altura, cintura até o quadril, né? Então é a altura do quadril que a gente fala. O que você vai fazer? Vai lá na tabela, 21,5, pronto, colocou sem problema nenhum, tá ok? Então olha aí. Agora a gente vai começar a construção do nosso gancho. Então do ponto A até o ponto A1, o que você vai fazer? 1 centímetro para qualquer tamanho. Para qualquer tamanho. Então, agora começa um pouco mais de informação. Então, do ponto A até o ponto E1, o que você vai fazer? 1/4 do quadril. Lembrando que é a mesma regra. Então, o quadril tinha 112 mais 1, 113, tá ok? Já é o quadril com folga. O que você vai fazer? Você vai dividir por 4. 28,5. Eu vou arredondar para 28,3. Então, menos de 1/10 de milímetro não vai dar problema nenhum. Então, olha lá, eu já marco do A até o E, do E até o E1. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com o ponto B. Ponto B é a mesma jogada, então não vai mudar em nada. Você pega do B, vai até o B1. Quanto? 1/4 do quadril. Todos os tamanhos? Todo e qualquer tamanho, inclusive o seu tamanho. Eu falo o seu tamanho porque às vezes o que acontece? Você não está dentro da tabela. Você tem o quadril de um 48, uma cintura de um 46, um comprimento de um 40. Então às vezes acontecem aí algumas oscilações e a gente tem que se adaptar dentro da nossa tabela.
Então, o que acontece? Você vai pegar essa informação e vai colocar ela, vai substituir o da tabela pelo seu. Somente isso. Pronto. O resto, as contas, são todas as mesmas, são iguais, idênticas, não muda nada, tá bom? Então, olha lá, do ponto B ao ponto B2, o que acontece? É 1/20 do quadril. O que significa isso? Você vai pegar aquele quadril de 113, tá? Que é 112 mais 1. Então, 113 e vai dividir por 20, 5,6. E aí, o que você faz? Você aumenta, você vai sair para fora, tá? Porque não dá para sair para dentro. Você vai sair para fora 5,6 centímetros. Então, sair vai ficar para o lado de fora do molde. Então, ó, repara bem aí que eu deixei uma setinha, tá? Do B saindo para o B2. Então, você vai pegar e vai dividir. Todos os tamanhos é a mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Bom, legal. Do B1 ao G. Então, o que a gente quer encontrar é o ponto G. Esse ponto G, ele é importante para nós porque ele é o fio da calça. Então, como é que eu encontro ele? Muito simples. O B1 nada mais é do que a metade de B1 até o B2. Fica esperto aí que eu coloquei o valor total da calça. Tá? Então você vai pegar essa frente inteira, ou seja, é o quadril mais o gancho que você colocou. Então no meu caso aqui, eu medi o meu molde, deu 33,5. O que eu vou fazer? Opa! 33,9, desculpa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir esse 33,9. Deu 16,9. 16,9 eu vou arredondar para 17. Então olha lá, o meu fio vai ficar exatamente no meio. Então essa é a facilidade, já está no meio, então olha lá, já tem o ponto G. Do mesmo jeito eu vou fazer o G1, né, que eu já tenho a medida, então como eu já tenho o G1, eu apego aqui e simplesmente coloco o mesmo valor. Só que agora eu só tenho que prestar atenção, que é o seguinte, lá em cima eu não tenho o ponto B2, eu não tenho a saída do gancho, então eu tenho que medir quanto ficou do B até o G. E aí eu vou lá em cima e coloco do A1 ao G1. Porque se eu usar o mesmo critério daqui de baixo, né, do ponto G, eu não vou conseguir achar esse lugar. Eu não tenho um B2 lá, eu não tenho um A2 para ficar fora do molde. Então não vai funcionar. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou medir quanto tem de B a G e vou lá em cima colocar do ponto A até o ponto G1. Pronto, naturalmente esse daí é o fio. O que eu faço agora? Eu passo uma linha reta de G1 ao G, que são os dois pontos que eu tenho, e eu vou prolongar isso daí. Eu vou aumentar o valor até dar o comprimento total da minha calça, que no caso quanto tem? 110,5 centímetros, né? 1,10 m mais meio centímetro. Então aí fica o valor total da minha calça. Então aí você vai lá, puxa uma linha reta, tá ok? Já aproveita lá no G2, já esquadra esse G2 para facilitar. Então olha lá, agora eu vou encontrar o joelho. O joelho também não tem muito segredo. É do G1 até o H. O que acontece do G1 até o H? Eu vou colocar o valor que dá o joelho. Se eu estiver medindo em mim, eu tenho que pegar o valor da minha cintura até o centro do meu joelho, até a rótula, tá? Aquele osso do meu joelho. Então o que acontece? Na tabela de medida ele tem 62 centímetros, é a altura do joelho. Pronto. É só vir e medir. Cuidado, é do G1. Se você for medir do ponto G, vai dar diferença no seu molde. Você vai acabar colocando o joelho muito lá embaixo. Então, presta atenção, fica atento, porque é do ponto G1. Legal, agora o que acontece? Nós vamos lidar com o joelho. Então, eu já deixei aí o ponto H, que é o que vocês acabaram de encontrar, e aí ele tem uma coisinha, um detalhezinho que muitas vezes a pessoa erra, e é um vacilo, tá? Um vacilo mesmo. Por quê? Porque a gente dá uma bobeada aí, você vai cometer alguns erros. Então presta bem atenção para você ver como que é feito o joelho, para você entender o mecanismo. Para todos os tamanhos vão ser da mesma maneira, não vai mudar. A receita é a mesma, tá bom? Se eu começo a minha receita colocando um ovo, é um ovo e acabou. Então não tem essa, né? Mas acontece que tem ovo grande e ovo pequeno. Bom, se eu quero especificar qual ovo que é, então eu vou falar para você isso daí em ml. Tá bom? Você vai chegar lá e vou passar para você. Olha, na minha receita vai 60 ml de ovo. Pronto, você vai quebrar um ovo. Não deu? Você vai quebrar 2. Tá? Mas agora passou. Então tira.
porque aí eu estou falando uma medida específica, é o caso do joelho. Tá bom? Então o que acontece? Quando nós lidamos com o joelho, temos que lembrar que nós tiramos a medida justa, ou seja, você passa a fita métrica no joelho, tá ok? Com a perna esticada, você está em pé, e aí você vai coletar essa informação. E aí o que precisa acontecer? Quando você dobrar a perna, tá? Quando você dobrar a perna, se você deixar a calça extremamente justa, ela vai rasgar. Então você tem que dar o quê? Uma folga nessa calça. Então, na linha do joelho, o que a gente vai fazer? Para a base, tá bom? Para a base eu vou acrescentar 6 centímetros. Isso para a base. Aí, à medida que eu for fazendo as minhas calças, eu vou tirando, vou acrescentando aí o que eu vou precisar. Então, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: eu vou lá na tabela e vou pegar 44 centímetros, que é a minha circunferência do joelho. Legal. Vou colocar mais 6 centímetros, que é a minha folga. Tá bom? E aí vai dar quanto? 50. Legal. Então agora o que acontece? Olha, do H1 ao H2 é a metade da circunferência do joelho com folga. Eu não entendi. Não, você pegou o joelho que tinha 44 e você pegou mais 6 de folga. O total foi de 50 centímetros. Agora é que você vai fazer a conta. Então você tem 50 centímetros de joelho. O que você faz? Divide por 2. Deu 25. Agora dos 25 você vai tirar 2, então menos 2, 23 centímetros. Legal, esse é o valor total do seu joelho. Então, tá ok? Então você já tem o valor total. O valor total do joelho frente é de 23 centímetros. Só que tem um detalhe, o ponto H é o ponto que centraliza meu joelho. Então o que eu tenho que entender aqui? É aqui onde tem uma pegadinha. Que geralmente as pessoas acontecem aí um erro, se equivocam de uma certa maneira muito grande quando vão fazer então a construção do joelho. Eu tenho que pegar o meu joelho inteiro, que no caso é 23 centímetros, eu vou dividir ele no meio, porque eu preciso de 11,5 para cada lado. Perceba, não mexeu na medida, tá? O joelho continua com os mesmos 23. O que é que eu fiz? Eu centralizei ele a partir do ponto H. Então, para centralizar, o que eu fiz? Eu dividi 23 por 2 e aí ficou 11,5 para um lado, 11,5 para o outro. É isso que geralmente acontece e as pessoas acabam errando na parte do joelho. Então, olha lá, a boca vai acontecer a mesma coisa. A boca, quando você constrói a base, é a mesma coisa, é igualzinha, a mesma estrutura, não vai mudar em nada. Então, o cálculo que eu fiz do joelho é o mesmo que eu vou usar para fazer a boca da calça, na hora da barra. Então, a barra e o joelho, eles são iguais no requisito base. Depois, eles são modificados. Aí, a gente vai entender, né, mais lá para frente, fazer alguns modelinhos de calça, e aí a gente começa a mexer na largura, tanto do joelho quanto na boca da calça. Mas a conta é a mesma. Então, de G3 a G4, metade da circunferência do joelho com folga menos 2. Então você vai pegar lá o joelho de 50, vai dividir por 2, deu 25. Já que a gente já tem o fio desenhado, o que a gente vai fazer? Vai dividir então os 23, né? Por quê? Porque eu preciso tirar 25 menos 2, essa aí é a receita, deu 11,5 para cada lado. Então 23 dividido por 2, 11,5. Jogo 11,5 para um lado, 11,5 para o outro. E aí eu já tenho então a parte da frente quase que terminada. O que precisa fazer agora? Olha lá, vou juntar, né? Então da canela até o joelho é uma linha reta, então não tem muito segredo, tá bom? Aí o que eu faço aqui? Então do A1 até o E é uma linha reta. Então você já tinha aquela medida, lá em cima era 1 centímetro, aí você só vai passar uma linha reta, tá ok? E aí tem um detalhe aí. Então o que acontece? Antes de criar a curva do gancho, vai aí uma dica, tá? Você pode colocar uma linha no canto onde será a curva, uma linha com 45 graus. Então eu deixei aí até um esquadro, né? Para mostrar para vocês como é que a gente tira 45 graus. Então o que eu faço aí? Você vai pegar e vai fazer duas marcações. A primeira marcação com 2 centímetros, a outra marcação com 2,5 centímetros. A curva ela vai ficar entre os dois pontos. Até pode acontecer dela encostar em um dos pontos. Isso não é erro nenhum, tá ok? Então você vai colocar, primeiramente vai fazer essa linha de esquadro, tá ok? Você fazendo essa linha de esquadro, você já vai ter então como colocar o valor de 2 e de 2,5, vai facilitar para você. Aí ó, eu dei um zoom, então ó, a minha régua ela vai passar entre esses dois pontos,
tá? Então esse é o gancho, eu vou deixar ele mais próximo de uma das duas linhas ali, tá ok? E ele fica construído. Aí nesse exemplo aqui eu já coloquei a posição da régua que eu fiz. Então eu achei ali a minha régua francesa, passei a curva francesa, entre eles, o meu acabou ficando entre os dois, né? Não pegou nem em um nem no outro, ela ficou entre os dois. E aí eu acabo desenhando então a minha curva. Do A1 ao A2, meio centímetro, então ele vai descer para baixo, meio centímetro. Meça, né, depois que você fez, aí achou o A2, então você meça o gancho da frente dos pontos A2 e B2, então você vai ter que medir toda essa volta aí, eu deixei em vermelho, você mede. No meu caso aqui deu 31,25, eu estou arredondando para 31,3. Para mim fazer a minha cintura é simples, então eu vou lá pegar o ponto A2, do A2 ao A3 é 1/4 da minha cintura, mais 1 centímetro, mais 2 de pence. Não quero colocar pence na minha calça, então você esquece esses últimos 2 centímetros. Então como é que faz? 87 de cintura, tá na tabela, você vai dividir por 4, vai dar 21,75, arredondei para 21,8, só para ficar mais fácil, e aí eu acrescentei 1 centímetro. Esse 1 centímetro ele faz parte da receita, 22,8, pronto. Então se eu não for usar pence, 22,8 está resolvido. Não, eu quero fazer uma pence na frente da calça, vou fazer ela com uma carinha mais social, tudo bem, então 22,8 mais 2, 24,8. Esse é o valor para fazer a minha pence, para fazer a minha cintura. Para fazer a minha pence, o que eu faço? Eu vou dividir ela no meio. Então eu já tenho 24,8, né? Eu já tenho 24,8. O que eu faço? Eu só divido 12,4 para cada lado. Então eu já venho, acho o meio e aí já vou ter o valor da minha pence, o A4. Toda pence tem uma altura. No caso da frente, 9 centímetros. Então, olha lá, eu já desço, você perceba que eu desço ela paralela ao fio. Então, eu não mudo, embora a cintura tenha uma inclinaçãozinha, mas eu não mudo a inclinação, eu faço ela reta, tá? E aí ela só tem 9 centímetros, que é um padrão, né? A altura. Mesma coisa aqui. Então, a pence tinha 2 centímetros, o que é que eu vou fazer? Eu coloco 1 centímetro para cada lado. Então, do centro da pence para o lado de lá, 1 centímetro, para o lado de cá 1 centímetro, pronto, aí eu venho e desenho a minha pence, muito simples. Então agora eu vou começar a ligar as minhas pernas, né? O que faltou foi ligar a perna. Então eu vou pegar ali do B2, que é o gancho, e vou ligar até o H, uma linha reta, pego uma reta e pronto, a mesma coisa vai acontecer do outro lado, do B1 ao J, vem uma linha reta e já faz, já procura e acha o meio dessas duas linhas, que no caso vai ser o ponto I e o ponto J. Então acha o meio. E aí o que você vai fazer? Você vai tanto de um lado quanto do outro, você vai entrar 0,7, tá? Então 0,7 lá na régua, você procura os 7 pontinhos, né? Você vai procurar 7 pauzinhos lá e aí você vai colocar essa medida. Então aí vai achar o J1 e o I1. Por quê? Porque ele é importante na hora de fazer a curva. Então aqui, ó, eu ligo o ponto da minha cintura. Então, da minha cintura até o quadril, eu vou pegar essa régua de quadril, é mais ou menos nessa posição aí que a gente vai usar, tá? Você vai usar a régua desta maneira, colocou ali, então a régua só tem o papel de deixar o negócio mais bonitinho ali, bom? Mesma coisa vai acontecer no gancho da frente, né, na entrepernas da frente, eu já deixei a posição da régua, e na lateral, o J1, provavelmente você vai ter que fazer em 2 lances de régua. Então aí já deixei também mais ou menos a posição da régua que você vai buscar para conseguir encontrar esse J1. Pronto, ó, a frente está terminado. Então você vê que não é bicho de 7 cabeças não. Então agora vamos começar com a parte das costas. Então a parte das costas, eu vou fazer a mesma coisa, né? Olha lá, eu vou pegar o F ao F1, 1/4 do quadril. Que quadril é esse? Lembra que já está somado mais 1. Então é o 113, vou dividir 28,3, né? Mesma coisa vai acontecer do C até o C1, 28,3. Coloquei esses dois valores, acabou o problema. Então aí vamos lá para o C2. Do C ao C2, que é o gancho da calça ou o cavalo, tanto faz, o nome é o mesmo,
que você vai fazer? Ele é 1/10 do quadril mais meio centímetro. Então aí é que precisa pegar o quadril. Então o quadril tem 113, faltou eu marcar aqui, né? O quadril tem 113, 113 dividido por 2. Vamos já dividir aqui para dar certinho. Depois eu melhoro lá. 113 dividido por 10, desculpa, vai dar 11,3. Mais 0,5, 11,8. Então 11,8 centímetros vai ter o meu quadril. Aí o que vai acontecer? Eu também vou precisar encontrar o gancho. Então eu preciso encontrar o gancho, não, desculpa. Preciso encontrar o fio. E o fio é igualzinho na frente, só que aqui o meu gancho é maior, né? No caso C ao C2, ele é maior, mas não tem problema nenhum, tá bom? Então o que vai acontecer? Você vai, no caso, tirar essa medida, 39,6. Aí eu 39,6 eu fui dividir, deu 19,8. Pronto, vou lá e acho então o meio da minha calça traseira. Então é o ponto K. Do mesmo jeito que não dá para mim achar lá em cima, né? Eu não tem como eu achar lá em cima se eu não tenho um ponto. Mas eu consigo fazer essa informaçãozinha aí, ó. Eu consigo tirar esse pedacinho aí, ó. Do ponto C ao ponto K tem 8,5. E é o mesmo valor que eu vou jogar lá em cima para achar o K1, tá? Então é o mesmo valor. No caso aqui, 8,5. Pronto, vou lá e passo uma reta até lá embaixo, que vai ser igual à frente. Então eu já fico com o fio todo pronto, né? Vou colocar o joelho também não tem segredo. No caso aqui só mudou o nome, né? Só mudou a letrinha, é o ponto L, também com 62 centímetros. Então eu venho lá de cima para baixo e coloco 62 centímetros. E aí vai vir a construção do joelho, que no caso é a mesma coisa, tá? Então eu vou pegar agora aqui, muda um pouquinho a conta, mas eu tenho que pegar o joelho com folga. Então aquele joelho de 50, vou dividir por 2. Dividir por 2, dividir, soma mais 2. Na frente eu tirei, agora nas costas eu aumento. Então agora foi para 27. Então aí temos que usar a metade para cada lado, lembra? É aquele mesmo caso, tá? O 27 é o meu joelho costa total, mas eu tenho que lembrar que eu tenho fio. Então eu vou colocar metade para um lado, metade para o outro. 13,5 para cada lado, tá ok? Vou fazer a mesma coisa lá embaixo na barra, tá? Então você vai pegar o mesmo cálculo e vai colocar lá embaixo, não tem por que eu ficar aumentando o vídeo. E aí agora vamos lá pro ponto D1, tá? O D1 eu tenho que só ficar esperto no seguinte: eu vou do K1 ao D1, lembra? Eu tenho sempre que pegar um ponto que eu tenho para um ponto que eu preciso chegar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou dividir o meu quadril por 40. Isso daqui é para qualquer tamanho. Qualquer tamanho você vai dividir por 40. Deu 2,8. Beleza. Eu vou lá e já coloco na frente, né? 2,8. E aí? Passo uma linha reta. Então, ó, essa linha do D1 ao F nada mais é do que o gancho das costas. Então o gancho já está sendo formado. E aí? Bom, o ponto C3. Cuidado, pessoal. Ponto C3, eu preciso descer 1 centímetro nessa linha inteira, tá? Eu preciso descer. Mas por que eu tenho que descer? Porque o meu gancho vai ficar maior. O gancho ficou maior, né? Porque a conta deu diferença. Eu tenho mais gancho nas costas do que na frente. Por conta disso, eu vou ter que diminuir um pouquinho a minha calça. Então eu desço 1 centímetro, que no caso é o C1. Desci, eu já faço uma linha já de ponta a ponta lá embaixo, tá? Para não correr nenhum risco. Então é onde vira o C3. E aí a mesma coisa, ó, cria um ângulo reto de 45 graus no ponto C. Como você fez na parte da frente, vai fazer na parte de trás. Mesma coisa. Olha lá, criou esse ponto de 45, o que acontece? Na parte das costas, a gente sobe 3 centímetros, tá? Então do ponto C eu subi 3 centímetros. E no caso do C3, eu vou deixar também uns 3 centímetros em linha reta, para não acontecer de dar defeito na minha calça. Então eu vou deixar um pedacinho ali no final do gancho em linha reta. Para quê? Para mim agora poder passar então a minha régua. E aí ó, você observa que eu mudei a posição da régua, né? Se eu fizer a mesma posição que estava na frente, não vai funcionar. Então eu tive que mexer na posição da régua para que ela pudesse então encaixar aí no fio. Bom,
Beleza. O que acontece agora? Eu vou ter que tirar a medida todinha do meu gancho. No caso aqui eu fiz passo a passo, né? Medida por medida, por conta do computador. Mas você não precisa ficar dividindo pedacinhos aí não. Você pode tirar a medida inteira. No caso, a minha inteira, a soma inteira deu 37,6. E eu tinha na frente 31,6. Tá? Então isso eu tenho que tomar cuidado. Então a soma dos meus dois ganchos, frente e costa, tem 68,9, 69 centímetros. Então o que eu preciso fazer? Agora eu tenho que ir lá na minha tabela e ver quanto tem a medida. Então lá na tabela você vai descobrir que o gancho tem 74, o gancho total, o gancho na tabela, menos 69. Da onde você tirou esse 69? Eu acabei de medir. Então é o meu gancho, tanto frente quanto costa. Coloquei a soma dos dois. É a soma dos dois ganchos. Então, tanto gancho frente quanto costa. Tá ok? Então, olha lá, tinha dado 74. 74 menos 69 deu 5 centímetros. Pronto. Agora eu pego e do D1 até o D2 eu aumento. Então vai sair 5 centímetros. Vai subir 5 centímetros para dar o gancho das costas. Tá ok? Então olha lá. Aí ficou o meu gancho costas tranquilo. Do mesmo jeito que eu achei a cintura na parte da frente, eu vou ter que achar a cintura parte das costas. Então o que acontece aqui? Ó? D1 a D2 a D3, 1/4 da cintura menos 1. Então eu vou pegar lá a cintura, que é 87, vou dividir por 4, 21,8, sem problema nenhum. 21,8 menos 1, 20,8. Agora eu coloco a pence. Se eu não quiser com a pence, não tem problema, a conta está pronta. Não, mas vamos colocar uma pence aqui que fica legal, eu vou fazer lá com uma pegadinha social. Beleza, coloca mais 3 centímetros, 23,8. Então é aí onde você faz o cálculo, se você quer com pence ou não. No caso eu prefiro colocar o meu molde a pence, principalmente quando eu faço a base, porque se eu tiver que tirar, eu já sei o lugar. Então é só tirar, é mais fácil, né? Você vem ali no canto da tesoura, tira 3 centímetros, acabou o problema. Agora acrescentar já fica um pouco mais complicado. Então eu vou unir numa curva, né? O D3 ao C1. Pessoal, não necessariamente vai passar pelo C1, tá? Provavelmente ele vai precisar pegar fora. Ah, mas por que então eu marquei o C1? Ele serve como ponto de referência. Ele não vai passar pelo F1, porque se ele passa pelo F1, né, se ele passa por cima do F1, o que acontece? Esse molde vai dar um bico, e ele não pode dar um bico, não pode fazer um canto. Então por isso que você vai fazer o quê? Com a curvatura da régua. Então você fez ali com a curvatura, acabou o problema. E aí para fazer a pence a mesma coisa. Você vai pegar e vai dividir a cintura. No meu caso aqui 23,8, vou dividir por 2, 11,8, achei um valor, né? Achei o meio da pence. Bom, achou o meio da pence? Achei. Toda pence tem uma altura. No caso das costas é de 11 centímetros. Pronto, coloquei 11 centímetros, acabou o problema. Tá aqui, agora eu posso jogar 1,5 para cada lado. Opa, peraí, lá na frente eu joguei 1 centímetro. Por que nas costas eu estou jogando 1,5? Legal, sabe por que você está jogando 1,5? Porque o valor da pence na frente é de 2 centímetros. E nas costas é de 3 centímetros. É por isso. Então metade de 3, 1,5. Então vai 1,5 para cada lado da pence. Fez a marcação da pence, belezinha. Então olha aí, ó. O que você vai fazer agora? Vai juntar o gancho ao joelho, vai juntar o quadril ao joelho. Então C1 a L2, né? E C3 a L1. Então foi lá, passou da mesma maneira, acha o meio, tá ok? Então aqui no meio meu já deu essa medida, deu 16,5. Entro 0,7 e aí eu faço então a curva. Também já deixei ali uma ideia de como vocês vão usar a régua de quadril. Às vezes é necessário fazer em 2 lances de régua.
nem sempre um tamanho grande vai dar para fazer uma vez só. Então, às vezes é necessário a gente colocar 2 lances de régua. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa, você vai achar o meio, você vê que já é repetição, né? Você fez isso na frente, está fazendo isso nas costas. Legal, achou o meio, tá? No meu caso aqui deu 34, meio 17, o que eu vou fazer? Eu vou estar entrando também 0.7. Vou estar entrando 0.7 e aí eu vou estar fazendo a curva. Pronto, esse daqui é o final da calça. Então toda a calça fica aí. Lembrando que ela não está com margem de costura. Por que ela não está com margem de costura? Porque eu não sei o que você vai fazer na calça. Tá? Então eu construí a base. A partir da base eu tenho como mexer. Eu posso modificar a minha base. Mas primeiro eu vou construí-la. E aí assim que eu construir essa base, que vai ficar muito mais fácil para ver, aí eu pego e dou a margem de costura. Já posso colocar bolsa, posso colocar recorte, posso fazer uma série de coisas. E aí é que eu vou estar colocando o valor de margem de costura. Tá? Então só não esqueça que ela não tem margem de costura. Tá bom? Bom, tá aí. Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, estamos lá no YouTube, estamos lá no Instagram, estamos no LinkedIn. Tá bom? O que eu desejo para você é que você entenda aí a modelagem. Se ficou alguma dúvida, você coloca aí nos comentários, a gente vai, à medida do possível, vai tentar solucionar para você, mesmo que tenha que de repente gravar um outro pedaço de vídeo, mas a gente vai tentar solucionar, tá ok? Então, como é de costume, um grande abraço e fique com Deus.